Então, vamos agora fazer um exercício, tá? Que é o exercício 8 da lista 2. Vocês têm lá na lista o enunciado, eu vou resumir ele aqui mais ou menos. Eu quero saber a respeito desse operador aqui, que é o operador d/φ vezes um i, tá? Número imaginário i. Tudo isso está escrito em coordenadas polares, tá? O φ é o ângulo das coordenadas polares do plano, que vai de 0 a 2π. Então, φ e φ mais 2π representam o mesmo ângulo, tá? O mesmo ponto. A gente vai usar isso mais para frente, essa informação, tá? Então, esse aqui é o operador. A primeira pergunta do exercício é saber se esse operador é hermitiano. É ou não é hermitiano esse trem? Né? I, d/φ. Eu vou usar o exercício 1, onde a gente já tinha trabalhado com o operador derivada, ddx. Né? E lá a gente descobriu que esse operador d, né, o dzão aqui, que é o ddx, não é hermitiano. Porque para passar para o outro lado, você tem que colocar um sinal de menos. Como a gente descobriu lá, pode olhar o vídeo onde eu resolvi esse problema. Tá? E veja, né, que o operador Q aqui em cima, né, é I vezes o dzão, né? Trocando o x por φ, né, mas é a mesma coisa, né? É o operador I derivada, certo? Então tá, eu vou então calcular este produto interno aqui, de duas funções f e g, tá? F é qualquer função de φ, né? G também, desde que seja quadrado integrável, né? E eu vou calcular o produto interno de f por Q aplicado a G. Tudo bem? O Q é dado por isso aqui, né? Portanto, é isso daqui. Tudo bem? Aquele I que está aqui, ele pode, sem problema nenhum, sair de dentro do produto interno, porque o produto interno é uma integral, né? E qualquer constante dentro de uma integral pode ser colocado em evidência, portanto, ele pode ficar ali na frente multiplicando. Tudo bem? E aí eu uso a propriedade do operador derivada, que é, quando eu quero passar ele para o outro lado, ele estava aqui, eu tenho que passar para o outro lado multiplicando por menos 1. Então vem para cá negativo, né? E agora vem o passo crucial, que é isso aqui, tá? Esse i passa para dentro aqui com o sinal trocado, porque aqui ele está representando o seu conjugado, né? Quando eu tiro esse i daqui, ele está conjugado aqui dentro, só que eu não estou representando porque está subentendido, ele sai negativo. Veja que é isso aqui, ó. I dfg é essa integral, na verdade, né? Na dura, esse produto interno é essa integral aqui. IDF conjugado, né? Ou seja, o que está do lado esquerdo do produto interno está conjugado, então IDF conjugado, e o que está do lado direito não é conjugado, fica lá ele mesmo, né? Agora, I conjugado é menos I, né? E aí eu acabo obtendo isso aqui, ó. Tudo bem? Então, que é o mesmo que estava lá em cima, né? Aqui, ó. Portanto, isso daqui é exatamente igual a isso daqui, né? Ou seja, os dois que estão achurados em vermelho são iguais. Eu posso passar, perdão, o outro que está em vermelho é isso aqui, né? Esses dois que estão em vermelho, né? F produto com QG é o QF produto com G. Isso é a própria definição de alguma coisa que seja hermitiana, né? Portanto, esse operador aqui, Q, I, D, D, φ, é hermitiano. Então, o operador derivada em si, como a gente viu no exercício 1, não era hermitiano. Mas se eu multiplicar ele pelo I, ele vira hermitiano, tá? Então, I, D, D, φ, ou I derivada, é igual, ele é hermitiano, esse operador diferente. Então, está resolvido o item A. O item B é encontrar as autofunções e autovalores do operador Q, que é o I derivada. Tudo bem? O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar por funções f de φ e números lambda, tal que QF igual a lambda f, né? É a equação dos autovalores e autovetores, né? Os autovalores lambda e os autoestados, né, ou autofunções f, satisfazem essa equação, QF igual a lambda f. Né? São os autoestados e autofunções, autoestados e autovalores, ou autofunções e autovalores do operador Q. Tá? Bom, substituindo a definição do operador Q, né, que é I d φ, eu tenho isso aqui, I df dφ é igual a lambda f. Isso aqui é uma equação diferencial, ordinária, fácil de resolver. Basta eu separar as variáveis, né, df sobre f igual a menos I lambda dφ. Por que menos I? Porque é lambda sobre I, né? E 1 sobre I é igual a menos I. Então, menos I lambda dφ é igual a df sobre f. Eu integro isso usando o cálculo 1. Né? Caramba, volta. A integral de 1 sobre f é ln de f.
A integral de menos I lambda de φ é menos I lambda φ, e mais uma constante aqui, depois eu elevo todo mundo, exponencio aqui, eu obtenho que f de φ é igual a uma constante, que veio daqui, né? E elevado a menos I lambda φ. Essa aqui é a forma geral das autofunções. Eu não sei ainda o valor de A, é uma constante que eu tenho que achar, e não sei quais são os valores de lambda, que são os autovalores. Eu ainda não calculei, tá? Por isso que eu estou falando que essa aqui é só a forma geral. Tudo bem? A gente vai então agora tentar determinar os autovalores, tá? Deixa eu tirar aqui, deixar só o que precisa em evidência aqui, né? O que eu vou usar para calcular os autovalores é a condição de contorno das coordenadas polares, ó. De forma que φ e φ mais 2π correspondem ao mesmo ponto. Então, f de φ mais 2π tem que ser igual ao f de φ. Né? Já que se eu der uma volta de 360 graus ou de 2π radianos, eu volto no mesmo valor da função. E eu tenho que impor isso. Tá? Por enquanto, nessa função aqui, isso não está sendo levado em conta. Eu preciso impor. É o que eu vou fazer agora. Né? Então, substituindo aqui o φ por φ mais 2π, eu tenho que isso aqui é igual a E a menos I lambda. φ mais 2π tem que ser igual a f de φ, que é igual a E a menos I lambda φ. Simplificando, eu posso cortar o A, posso simplificar bastante, cortar o E menos I lambda φ dos dois lados, eu chego nessa equação, que E, acho que isso aqui eu escrevi errado, tá? Imagine que isso aqui seja um E, tá? E elevado a menos I lambda 2π é igual a 1, né? Agora, 1 é um sinônimo para essa forma exponencial complexa. E a I 2πn com n inteiro é igual a 1 sempre. Porque isso é igual a cosseno de 2πn mais I seno de 2πn, né? Agora, cosseno de 2πn com n inteiro é sempre igual a 1. 2π, 4π, 8π é sempre igual a 1. E o seno de 2πn também é sempre igual a 0, né? Seno de 2π, seno de 0 é 0, seno de 2π é 0, de 4π, tudo 0. Tudo bem? Portanto, essa expressão em vermelho aqui, é 2πn, é um sinônimo para 1. Né? E agora eu observo os dois lados aqui, né, os expoentes. E a menos I lambda 2π igual a E a I 2πn. Né? Comparando os expoentes, eu tenho que impor que lambda seja igual a menos n, com n inteiro. Né? O que significa que os autovalores... Oh, meu Deus. Me perdi. Perdão. Se eu soubesse editar o vídeo, eu editava, mas eu não sei. Vamos lá, então. Significa que os autovalores lambda são qualquer número inteiro. Tudo bem? Então, a primeira parte da resposta desse problema a gente achou. Tá? Os autovalores desse operador aqui são os números inteiros. Tá? Positivos ou negativos. Todo mundo vale. Né? E aí, portanto, eu reescrevo a cara da função, a forma geral, assim, né? A, E, como lambda é menos n, né? O menos lambda é n. E n, φ. Essa aqui é a nova cara geral das autofunções. Né? Isso eu poderia parar por aí se eu quisesse. Né? Mas eu posso também achar as autofunções normalizadas. Né? Eu posso agora impor a normalização. Né? Achar o produto interno de f por ele mesmo tem que dar 1. Tem que estar normalizado. Tá? Só que agora a integral só vai de 0 a 2π. Né? Porque não precisa fazer de menos infinito a infinito, já que a função se auto-repete a cada intervalo 2π. Né? Então, eu posso calcular esse produto interno simplesmente entre 0 e 2π, tá? Oxa, 0 e 2π, perdão. Bom, f, produto interno com f, é o f conjugado, que é o a estrela, né, a conjugado, e a menos n φ. Eu já sei que n é inteiro, φ também é um número real, então não precisa mudar, é só o i mesmo, que troca por menos i. Produto interno. Então, esse é o f conjugado, com o produto com f, vezes o f, que está aqui. De φ tem que ser igual a 1, tá? Integral em φ, né? Esses dois aqui se cancelam, eu chego em que, no final, em que o módulo de a é 1 sobre raiz de 2π. Eu, por simplicidade, escolho o a real, né? Ou seja, o a, não só o módulo dele, mas eu posso escolher o a real como igual a 1 sobre raiz de 2π, e, portanto, essa aqui é a forma final dos autoestados normalizados, tá? Autofunções ou autoestados normalizados.
E esses são os autovalores, como a gente já tinha visto, qualquer número inteiro, positivo, negativo ou zero. Tudo bem? A última pergunta do exercício é saber se esse espectro de autovalores é degenerado ou não, né? Você pode observar aqui que cada valor de n, cada autovalor, né, portanto, corresponde a uma autofunção diferente, né? Quando você põe 0, você tem f igual a 1 sobre raiz de 2π. Quando você põe n igual a 1, vai dar 1 sobre raiz de 2π e aí φ. Quando n igual a menos 1, vai ficar o e menos i φ, né? É diferente do n igual a 1. Então, cada valor de n, eu tenho a sua própria autofunção, o espectro, então, é não degenerado, né? O espectro não é degenerado, tá? Esse foi o exercício 8. No próximo vídeo eu vou resolver o exercício 9, tá bom? Até daqui a pouco.